plantão do Jornal da Manchete informa. A Polícia do Rio acaba de anunciar que foi frustrada uma tentativa de sequestro da apresentadora Xuxa. Em 1991, o programa Show da Xuxa era gravado no antigo Teatro Fênix, no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Mas, numa quarta-feira, era dia 7 de agosto, um plano estava programado para sequestrar a famosa apresentadora Xuxa e também para sequestrar a sua assistente de palco, a Paquita Letícia Spiller. O plano estava orquestrado e tinha até mapa da região onde Xuxa gravava os seus programas. Mas a execução do crime teve problemas. Só para você ter uma noção, um soldado da PM de nome José Ailton de Nascimento, ele tinha 24 anos, ele acabou sendo morto. E o outro colega de farda foi baleado e quase morreu. Marlene Matos, diretora do programa, havia comentado na imprensa que Xuxa estava assustada com a onda de sequestros no Rio de Janeiro, um problema crônico da cidade nos anos 90. Dias antes, em Buenos Aires, onde a apresentadora passava parte da semana gravando a versão em espanhol do seu programa, a ex-modelo gaúcha havia chorado quando um repórter local perguntou se ela tinha medo de ser sequestrada. A crise de segurança já havia levado Marlene Matos a dobrar de 4 para 8 o número de seguranças que acompanhava a apresentadora Xuxa. Os sequestradores estavam preparados para o tudo ou nada. Meu nome é Jorge Lordelli, eu quero logo te avisar que toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal e eu tô te esperando na próxima terça à noite, hein? Fechado, quero te ver. Bom, e já aproveita o embalo e se inscreva no canal, deixa o seu like, pois nos ajuda muito a minha equipe a postar mais histórias policiais por semana para você. E agora, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, da tentativa de sequestro que aconteceu em 1991, onde a vítima principal era a rainha dos baixinhos e a Paquita Letícia Spiller. Xuxa, o olho dela chega a saltar, toda mística. Ela só gostava de pintar a boca. Ela nunca gostou de botar maquiagem, só a boca. Então ela é pálida, branca, lindo, maravilhoso, que corta, fica careca, depois bota aquele cabelo lindo e só com a boca vermelha. E aí ela fala, gente, vamos botar incenso pra trazer umas energias, vamos botar música pra tudo ficar legal. Se eu pudesse resumir você é linda, disciplinada, mística, muito mana, de irmã, que você chama todo mundo de mana, minha mana. Ou seja, quando você quer ajudar alguém, você ajuda pra caramba. Isso é muito legal. Olha, pessoal, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área de polícia, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Pessoal, são mais de 2.500 alunos do professor Oliver que passaram em concurso público e já estão trabalhando na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, GCM em várias localidades e municípios pelo Brasil. Olha que legal. E além dos cursos que te preparam para você entrar para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados e o importante EJA, para quem está precisando concluir os seus estudos e logo em seguida prestar concurso para a polícia. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira profissional com o Instituto Oliver. Na década de 90, a Xuxa já estava acostumada a andar sempre ao lado de seguranças, mas mesmo assim, o pior quase aconteceu com ela. Não podemos esquecer que o sucesso do show da Xuxa na Rede Globo, feitas no Teatro Fênix, era realmente estrondoso. Nas gravações do programa, centenas e centenas de crianças participavam. No dia 7 de agosto de 1991, guarde bem essa data, no início da tarde, 2 irmãos que moravam em São Paulo estavam na cidade do Rio de Janeiro
dentro de um veículo Chevette de placas FL 7521, e esse carro Chevette estava estacionado no começo da Avenida Linneu de Paula Machado, que fica a 50 metros do Teatro Fênix, aonde estava a Xuxa e também a Paquita Letícia Spiller. Marlene Matos disse que naquele dia, por intuição que ela teve, ela pediu para a Xuxa que entrasse no Teatro Fênix pela rua Jardim Botânico e não pela rua Linneu de Paula Machado, como ela estava acostumada a fazer. Olha que curioso essa intuição que teve a Marlene Matos, que era diretora da Xuxa. Por isso, a apresentadora não passou perto dos dois sequestradores que a esperavam fortemente armados dentro do Chevette. Mas em dado momento, dois soldados da Polícia Militar que trabalhavam a pé no bairro estavam ali nas proximidades. Eram eles os policiais Durval Alves de Melo e o outro soldado José Ailton do Nascimento. O veículo, o Chevette dos irmãos Alberto, que tinha 23 anos, e do seu irmão Douglas Loritio, com apenas 18 anos de idade. Eles estavam estacionados com o Chevette em um local proibido e, assim, os dois soldados resolveram orientá-los no tocante às regras de trânsito. E aí os soldados se aproximaram do Chevette. Este é o RG de um dos irmãos paulistas, o Alberto. A verdade é que os irmãos eram bem jovens e daqui a pouco eu vou mostrar que os seus pais tinham posses. Mas o que ninguém poderia imaginar acabou acontecendo vai vendo. Com a aproximação dos dois soldados da Polícia Militar, tiros passaram a ser disparados contra eles, vindo de dentro do Chevette dos irmãos paulistas. O soldado Durval, de 34 anos, baleado no maxilar, foi baleado também no braço esquerdo e no abdômen. Ele foi levado para o hospital e socorrido para o Hospital da Lagoa. O soldado José Ailton do Nascimento, ele tinha 24 anos, ele levou vários tiros e acabou morrendo. E foi enterrado no cemitério São João Batista no dia seguinte, no dia 8 de agosto de 91. Após os disparos, os ocupantes do Chevette, os dois irmãos, saíram com o carro em desabalada carreira. Só que eles foram perseguidos por seguranças privados de um carro forte da empresa Minas Forte, que tinham testemunhado o tiroteio, que na verdade foram os irmãos paulistas que atiraram contra os soldados cariocas. A perseguição aconteceu em meio a uma intensa troca de tiros e se estendeu por cerca de 1 quilômetro. Eles foram parar na rua Maria Angélica, onde os dois irmãos pegaram uma contramão e bateram o Chevette de frente num Fiat Uno. O motorista do Chevette foi morto com um tiro na cabeça. O rapaz que o acompanhava, que era o seu irmão, foi também atingido e ele foi levado para o hospital com um tiro e com um ferimento na região do pescoço. Segundo os vigilantes do carro forte que detiveram Alberto, além dele estar ferido no pescoço, ele tentou se matar, cortando os pulsos com pedaços de vidro que tinham se estilhaçado em razão dessa troca de tiros. Um Voyage branco que aparentava dar suporte ao Chevette também foi avistado, mas teria fugido sem a placa ter sido anotada. Só que a polícia nunca chegou a saber se esse Voyage branco tinha alguma participação ou, na verdade, teria sido mera coincidência. Já os irmãos paulistas que foram baleados foram encaminhados ao Hospital Miguel Couto, onde Douglas Loritio chegou já sem vida por conta de hemorragia interna provocada por ruptura no seu fígado. O irmão dele, o Alberto, passou por uma traqueostomia que durou mais ou menos 5 horas e, posteriormente, ele faria uma operação para a retirada da bala alojada na sua coxa esquerda. Ele foi transferido para o hospital penitenciário para tentar se recuperar da traqueostomia. Segundo a diretora Marlene Matos, o tiroteio aconteceu pertinho do momento em que Xuxa Meneghel chegou pelos fundos do Teatro Fênix, como a empresária
havia solicitado a ela. Olha, pessoal, tem um dado importante para você saber. A gravação que a Xuxa fazia do programa dela, que era o Show da Xuxa, não foi interrompido por causa do tiroteio, pois, na verdade, o que aconteceu? Lá dentro, ninguém ouviu esse tiroteio e as pessoas, quando souberam, acharam melhor a Xuxa terminar o programa. A diretora Marlene, depois que contou a Xuxa o ocorrido, a proibia de falar com a imprensa sobre o assunto da tentativa de sequestro. Olha, mas existe um registro de uma criança na Espanha que fez uma pergunta para a Xuxa sobre a tentativa de sequestro. Xuxa, ¿es verdad que te quisieron secuestrar? Xuxa respondeu sem pestanejar. Sí. Yo estaba trabajando y bueno, yo trabajo 2 días de la semana seguidas en Brasil. El segundo día mi manager me llamó y dijo, llegué 1 hora más hoy. Yo no entendí por qué, pero cuando llegué todas las cosas tenían se pasado. Una persona, dos hombres tenían bombas en su cuerpo y querían entrar donde yo estaba para sacar a mí y una paquita. Pero un chico de la calle, un chico que vivía en la calle, vio una cosa extraña pasando allá y ha llamado a una policía y dijo, mira, aquellos señores allá son unos sospechos. Y la policía fue allá para mirar y hablar y él ha sacado el revólver y atiró en la policía, ella murió. Y los 2 chicos después murieron porque pasó una pelea muy grande con la policía y con ellos, pero gracias a Dios ningún niño pasó nada de malo com um niño, ou comigo, ou com qualquer outra pessoa que seja. Eu sei que você que me assiste deve estar perguntando o seguinte, Lordelo, o que esses irmãos de São Paulo estavam fazendo armados pertinho do teatro em que a Xuxa estava gravando? Presta atenção agora no que a minha equipe de produção descobriu. O tenente da PM de nome Wagner Vilares de Oliveira, que foi o responsável pelo socorro dos 2 irmãos até o hospital. Olha que interessante. O tenente Wagner chegou a conversar com um dos irmãos, que estava melhor de saúde, que era o Alberto Loritio. Ele conversou dentro da ambulância. O tenente queria saber o que tinha acontecido em razão daquele tiroteio. O detido Alberto estava em uma situação um pouco melhor e, por isso, ele acabou falando sobre a sua intenção e também qual era a intenção do seu irmão, pois eles saíram de São Paulo e estavam no Rio de Janeiro. O tenente Wagner disse na delegacia que o criminoso, o Alberto, que foi baleado, ele acabou contando o motivo que ele e o irmão vieram armados para o Rio de Janeiro. Ele teria dito que amava Letícia e que a levaria para São Paulo com a Russa, que era, na época, um dos apelidos da Xuxa. Para que a rainha dos baixinhos não ficasse abalada, Xuxa foi informada sobre o ocorrido só no início da noite daquele fatídico dia 7 de agosto de 1991. Curiosamente, naquele mesmo dia, a Xuxa havia sido orientada pela sua empresária Marlene Matos a entrar no local pela rua Saturnino Brito, ao invés, pois ela entrava sempre pela rua Linneu de Paula Machado, aonde havia ocorrido o tiroteio, pois a apresentadora costumava chegar nessa rua, tanto é que o Chevette estava parado pertinho da entrada do Teatro Fênix. Nas semanas seguintes, além de declarar que não acreditava que os irmãos haviam agido sozinhos, Xuxa demonstrou estar muito amedrontada e preocupada com a situação. E ela, na época, ameaçou deixar o Brasil e ficar mais tempo na Argentina. Isso porque, meses antes da tentativa de sequestro dela, sua equipe já havia ampliado a segurança depois de ter sido descoberto um plano para sequestrá-la a mando de Maurinho Branco, que era um famoso mentor por trás do sequestro do importante empresário Roberto Medina, que foi o criador do Rock in Rio. Ou seja, o ambiente era preocupante e a Xuxa temia sim ser sequestrada. O Chevette dos irmãos Lourício estava com a documentação fraudada e dentro do carro
tinham 6 escopetas, sendo que 3 estavam na parte dianteira e 3 foram adaptadas na parte traseira do carro. A verdade é que o automóvel dos 2 irmãos paulistas havia sido transformada num verdadeiro veículo de guerra. Veja nessa foto a quantidade de armamentos e bombas que foi encontrado dentro do Chevette dos jovens que moravam em São Paulo. Olha, mas o que eu vou te contar agora é simplesmente impressionante. As escopetas calibre 12 poderiam ser acionadas por um dispositivo eletrônico que foi encontrado embaixo do painel do Chevette. Foram encontrados também um revólver calibre 38, 8 granadas de mão, 2 bombas caseiras e também uma bomba de efeito moral. No carro ainda estava um mapa da cidade do Rio de Janeiro, com a localização do Teatro Fênix e também das vias importantes da cidade destacadas em azul. Durante a investigação da Polícia Civil, descobriu que toda essa engenhoca no carro Chevette foi preparada pelos irmãos Alberto e Douglas Loricho, e eles prepararam isso num período de 150 dias. Ou seja, eles estavam para o tudo ou nada. Mas vamos lá. Até o dia 9 de agosto de 1991, o quadro clínico do Alberto não era mais considerado gravíssimo. A saúde dele já tinha melhorado um pouquinho. Apesar disso, ele veio a morrer na madrugada do dia 12 de agosto, 5 dias depois da troca de tiros, vítima de uma parada cardiorrespiratória originada de um colapso do seu sistema respiratório. No laudo necroscópico também constava traumatismo cervicofacial, complicado por pneumonite, colapso pulmonar e também ele teve embolia pulmonar. Na época, a diretora Marlene Matos contou que Xuxa ficou apavorada ao saber do incidente na rua próxima ao Teatro Fênix. Marlene disse na época, abre aspas, ela chegou em casa abalada, dizendo que estava com medo. Abraçou o cachorrinho ao entrar e disse, olha aí, quase que não volto. E começou a chorar. A Xuxa é muito sensível e está triste com essa onda de violência. Quem não ficaria? Ela adora o Brasil e não quer morar fora. Mas vamos lá. Depois dos fatos ocorridos, antes dela embarcar para o Nordeste, onde ela faria vários shows com as outras paquitas, Letícia Spiller disse que nunca tinha visto ou conversado com os irmãos Alberto e Douglas Loricho. Para a artista, a Letícia Spiller, que tinha na época só 18 anos de idade, a tentativa de atentado ou sequestro serviu para deixá-la em um estado de completo alerta. De acordo com o irmão mais velho dos irmãos que foram para o Rio, que se chama Domingos Loricho Júnior, que saiu de São Paulo logo depois que ele ficou sabendo o que os seus 2 irmãos haviam feito no Rio de Janeiro, ele contou que naquela madrugada do dia 12 de agosto, a polícia foi até a UTI interrogar o irmão Alberto. Isso aconteceu por volta das 3 da madrugada. O delegado, Dr. Eli Bittencourt, disse que o indiciaria, o Alberto Loricho, pelas acusações de homicídio, tentativa de homicídio, lesões corporais culposas e também por porte ilegal de armas e explosivos. Mas 1 hora depois do interrogatório, Alberto acabou morrendo dentro da UTI. O exame cadavérico não deu maiores detalhes e, segundo a médica Maria Neide Franco Gonçalves, que era assistente do diretor do ML, ela comentou que o hospital penitenciário não enviou o boletim médico do autor do atentado contra a Xuxa, que acabou morrendo, Alberto Loricho. A mãe dos sequestradores, chamava Irene, disse que os filhos haviam saído de São Paulo a fim de procurar emprego no Rio. É isso que os filhos disseram para ela. Ela também contou que nos últimos 5 meses os 2 irmãos estiveram no Rio por cerca de 3 vezes. Ou seja, na visão da Polícia Civil, eles estiveram antes no Rio de Janeiro para mapear a rotina
da Xuxa. Dona Irene Loritio declarou na época que a família faria uma investigação própria sobre o ocorrido, alegando haver muitas irregularidades. Douglas Loritio acabou sendo sepultado no Rio de Janeiro, no cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, lá na zona norte do Rio. Apenas o irmão Domingos Loritio Júnior esteve nesse sepultamento. Já Alberto Loritio foi sepultado no mesmo cemitério dias depois, e a cerimônia foi acompanhada apenas pelo pai Domingos Loritio e pelo advogado da família, o doutor João Luiz Hettiger. O pai dos irmãos paulistas mortos chegou a declarar o seguinte na época: se meus filhos erraram, o que aconteceu com eles foi justo. Especificamente sobre a morte de Alberto, a família classificou como muito estranha, explicando para isso a mudança repentina do quadro de saúde do rapaz. Durante a investigação, a polícia descobriu que os dois irmãos estavam hospedados no Hotel Praia Leme, que ficava na Avenida Atlântica, Zona Sul Carioca. Os irmãos deram entrada no hotel no dia 4 de agosto de 91 e um dos irmãos que preencheu a ficha de entrada se apresentou como Humberto Lococo, ou seja, ele deu o nome completamente errado. Funcionários do Hotel Praia Leme diziam que os dois irmãos ficavam fora o dia todo e somente voltavam para dormir ou fazerem algumas refeições no hotel. O quarto do hotel onde os dois irmãos pernoitaram por 3 dias foi revistado pela Polícia Civil, mas nada foi encontrado que pudesse relacionar a Xuxa ou a Paquita Letícia Spiller. Com a morte dos irmãos, o delegado do 15º DP, o Dr. Eli Bittencourt, concluiu que os dois mortos agiram sozinhos, ou seja, não existia outros participantes. Em dezembro de 1991, a Polícia Civil solicitou à Justiça o arquivamento do inquérito policial, pois os dois autores morreram. Os erros na apuração policial, porém, saltaram aos olhos da imprensa, como a ausência de perícia nos carros envolvidos, a ausência de exame cadavérico de Douglas e também sobre a falta de explicação sobre o sumiço de uma pistola que se encontrava na posse de um dos irmãos. Em resposta a essas suspeitas, o pai dos jovens paulistas, o Domingos Loritio, que a essa altura acreditava que o seu filho Alberto havia sido degolado no hospital penitenciário, o que aconteceu? O secretário de Justiça do Rio de Janeiro, o doutor Nilo Batista, disse que a polícia agiu com transparência e que toda a imprensa teve acesso ao caso. Olha, pessoal, eu acho importante que nesse momento do roteiro, você que me assiste, você precisa saber quem são os irmãos que desejavam sequestrar a Rainha dos Baixinhos e também a Paquita Letícia Spiller. Ambos eram técnicos em eletrônica. Alberto e Douglas Loritio eram filhos da dentista Irene Loritio e também do industrial Domingos Loritio, que era proprietário da Abracel, Indústria e Comércio de Abrasivos e Cerâmica Limitada, que ficava em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Eles moravam em um sobrado de classe média alta na rua Antônio Gebara, no Planalto Paulista, bairro de classe média alta que fica na zona sul paulistana. Segundo professores e funcionários da escola onde eles estudavam, os irmãos eram tranquilos e tinham desempenho acima da média. E ainda, segundo seus vizinhos, Douglas era vidrado em videogame e computadores e gostava de passear de bicicleta bem cedo, por volta de 6h30 da manhã. Já o irmão Alberto se interessava por armas e também por eletrônica. Ambos aparentavam ter um bom relacionamento com os pais, com a única queixa de serem calados e de parecerem se esconder sempre em casa. Moradores próximos da casa dos dois irmãos se lembram também que os dois tinham o hábito de matar pássaros com espingardinha de chumbo quando eles eram mais novos, mas consideravam na época isso um hobby normal lá na vizinhança. Além dos dois rapazes, Irene e Domingos Loritio, eles também são pais
do químico Domingos Loricho Jr. e a Denise Loricho, que havia confessado a uma amiga não saber o que Alberto guardava em seu quarto, a ponto de ter pedido para que a empregada da casa não mexesse no cômodo onde ele dormia. Quando a gente analisa uma ocorrência real, existe um fator que muda tudo, que é o tempo. Quanto mais rápido você entende o que está acontecendo, maior a chance de agir melhor. Mas para isso, não adianta olhar apenas uma única câmera por vez de forma isolada. Você precisa conectar informações. Uma ocorrência pode começar em uma rua, passar por outra rua, envolver um veículo, uma placa suspeita, alguém observando uma rota de entrada ou observando uma rota de saída. Quando as câmeras estão integradas, a análise fica mais rápida, mais completa e mais útil para quem precisa tomar providência, que é a polícia. É por isso que a empresa CoSecurity trabalha exatamente nessa lógica, integrando câmeras, integrando imagens e informações em uma grande rede colaborativa que auxilia clientes, auxilia comunidades e as autoridades. Hoje, essa rede da CoSecurity está conectada ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista, ao Muralha Digital em Curitiba, ao Monitor OZ e ao 190 lá no Rio de Janeiro. Isso mostra uma coisa muito importante, gente. A câmera deixa de ser um equipamento passivo e passa a fazer parte de uma estrutura inteligente de apoio. Olha, agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses dois irmãos que moravam em São Paulo, você acha que eles tinham sérios problemas mentais não diagnosticados pela família? Ou você acredita que a história não foi bem contada pela polícia carioca? O que será que os dois jovens irmãos pretendiam fazer com a rainha dos baixinhos e a Paquita Letícia Spiller? Será que eles queriam sequestrá-las ou será que eles queriam matá-las? Olha, estou aguardando ansioso para saber o que você pensa de toda essa história verídica e trágica. Mas calma que ainda eu tenho um recado importante para lhe dar. Olha, anota aí na sua agenda digital, pois toda terça-feira, às 19h, tem live comigo aqui no Na Cena do Crime. E eu já estou te esperando na próxima terça-noite, hein? Combinado? E agora, aproveita o embalo, deixa o seu like nesse roteiro da Xuxa e também inscreva-se no canal, pois nos ajuda muito a postar mais histórias por semana para você consumir. Ativa também o sininho de notificação e compartilhe esse roteiro super completo com as pessoas que você conhece e que são fãs de Xuxa Meneghel e também da Paquita Letícia Spiller.